Olá, meu irmão, tudo bem? Eu sou o pastor Rodrigo e você está na aula Conhecendo a Minha Igreja na nossa plataforma EAD. Seja bem-vindo. Hoje teremos a lição 2, que tem como título, Afinal, o que é a igreja? É muito importante você ter um bom entendimento de como que é a igreja de Jesus e especialmente a nossa igreja Jardim da Prata. Vamos lá? A palavra igreja em português deriva do latim ecclesia, que por sua vez é a transliteração para o latim da palavra grega ecclesia. É uma palavra composta da preposição ek, que rege o genitivo, e o tema, a ideia é saída, emissão para fora, separação de. Então não é uma coisa que tem que estar fechada, mas é um chamamento da igreja sair das quatro paredes e estar na rua falando com as pessoas. O verbo keleo, chamar, convocar em alta voz, no grego clássico designa a reunião formal de cidadãos, das cidades, polis. Então são convocados os seus lares por uma assembleia pública. Eles chamavam então as famílias para estarem na rua para uma assembleia pública. Então é esse sentido que nós temos a palavra igreja. A igreja também é chamada o corpo de Cristo, um local onde vive a igreja coletivamente, onde os crentes individualmente constituem uma casa e que Jesus há de viver no mundo através de nós. Nós temos o endereço que nós nos reunimos, da igreja, mas na verdade a igreja ela está nos lares. Quando você vai para casa, você leva a igreja com você, você é a igreja. Tá? Tem um texto da palavra em 1 Coríntios 6, 19, 20, que diz exatamente sobre isso. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a igreja somos nós, você é a igreja. Então, esse é o sentido, não é do lugar. Geralmente nós falamos, vamos para a igreja hoje. Você vai ao endereço, ao templo, mas a igreja são pessoas, somos nós. Tá? Vamos falar sobre as prioridades da Igreja Batista Jardim da Prata como igreja. Nós entendemos que a igreja é o corpo de Cristo e deve exaltar o Salvador. Temos que enaltecê-lo em todas as coisas. Então, a igreja serve para adoração ao Senhor. Então, a igreja é um grupo de pessoas convertidas que se reúnem regularmente para adorar a Deus. A igreja também, Jardim da Prata, ela tem o objetivo de equipar os seus santos para a obra do ministério. Pegar as pessoas chamadas para fora, equipá-las para elas viverem uma vida em Cristo e para alcançar a vida dos outros. Então, esse é o nosso objetivo, não é só se reunir domingo à noite, mas cada crente, cada cristão, membro da igreja, precisa ser treinado, equipado para levar Jesus para as pessoas. Efésios 4, versículo 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja, então, deve evangelizar os pecadores. Isso está em Atos 1:8. É a missão prioritária da igreja. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quais são as demais prioridades da igreja? O que nós entendemos como igreja? Primeiro, a igreja é uma comunidade de amor. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Efésios 4, 3. Procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Romanos 14, 19. Assim, pois, as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. É uma comunidade que não é formada de acordo com a nossa conveniência, mas a convicção
de que ela é necessária para nós termos uma saúde espiritual. Então, a nossa igreja, ela também alcança o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a saúde física. Nós precisamos de cuidar da saúde. A alma significa o nosso psique. Então, a nossa igreja, ela quer alcançar a saúde emocional das pessoas. Inclusive, nós temos psicólogos, psicanalistas, temos pessoas que aconselham, um local para você ser ouvido, as suas emoções. E, em terceiro lugar, o espírito, o espiritual. Então, é oração, é palavra, é busca, é aprendizado, é um ajudando os outros. Então, isso é a igreja. Primeiro, é uma comunidade de amor. Segundo, a igreja é um rebanho. O rebanho, ela é cuidada e liderada pelo pastor e a equipe de ministros. Então, é preciso que você entenda que você existe, tem um líder espiritual, alguém acima de você que vai te ajudar. Você precisa contar com ele, você precisa cooperar, ajudá-lo. Seja ele o pastor de jovens, o ministros auxiliares. Você tem um rebanho, você não está solto, você precisa estar junto, né? Então, junto, unido. Tem vários textos da palavra que nos falam sobre isso. Terceiro, a igreja é um corpo, nós já falamos sobre isso. Efésios capítulo 4, verso 12. O corpo é maior do que cada um dos seus membros. Então, por causa do corpo, cada membro da igreja vai cooperar com o macro. Foi Taylor que falou isso. E Cristo, ele é o cabeça, comandante. Efésios capítulo 5, verso 23 fala sobre isso. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. É a igreja que compete realizar na terra os propósitos de Deus e de Cristo Jesus, que é o cabeça. E esse cabeça é que torna possível uma coisa importante na igreja, a unidade do corpo. A igreja é um corpo, precisa estar unido. Então é Cristo que dá essa unidade, que é o cabeça, e todos unidos a esse cabeça, tudo vai dar certo. Nós somos organismos e não uma organização. Então, às vezes, você se liga a um clube, a uma escola, a um time de futebol, é uma organização. Mas a igreja não é isso. A igreja é um organismo vivo, com pessoas, com sentimentos, com mudanças de tempo, de cultura. Como organismo, funcionamos, então, dinamicamente e buscamos os dons espirituais. Então, sobre isso, nós vamos fazer testes aqui. É importante você, dentro desse corpo, você ter uma função. Você ter uma função. Os olhos nos ajudam a enxergar o mundo exterior. As mãos nós trabalhamos, nós fazemos as coisas. O dedo, com a unha, o cabelo. Então, cada um faz parte do corpo. Então, ninguém pode ficar parado. Então, você precisa buscar e exercer os dons espirituais, conforme a palavra de Deus diz. Temos, em nossa igreja, uma estrutura funcional que procura dar valor e espaço para que os ministérios possam executar suas tarefas. Então, nós temos um círculo ministerial, onde tem os liderança, tem os ministros, e tem as tarefas, onde cada um pode exercer o dom. Uma coisa muito importante que nós cremos mesmo, é que cada membro da igreja é um ministro, é alguém usado por Deus, que vai causar uma mudança espiritual na vida das pessoas. Todos os pastores e a equipe ministerial são aqueles que equipam você. A gente chama eles de ministros, mas, na verdade, todos os membros da igreja podem e têm condições de ser ministros de Deus. A igreja é uma família. 1 Pedro 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não se trata de uma relação legal, estruturária, mas de uma relação espiritual, de irmãos e irmãs, né? De pastor, você é o meu pastor, algo espiritual, onde os componentes são unidos num só corpo, numa só fé, num amor, numa perfeita unidade espiritual.
Isso é muito importante dentro da igreja. Se a igreja perder isso, não é igreja, né? Como famílias, funcionamos baseados nos relacionamentos e não em regras. Então é gente cuidando de gente, é a nossa prioridade, mais do que coisas. Então, às vezes, a gente pode ter que largar as coisas de trabalho e olhar para a pessoa. O foco são vidas, são os relacionamentos, são as amizades. Então, procure se relacionar, ter amizades. Essa é uma das nossas prioridades como igreja. 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Companheirismo bíblico. Compreende que somos e somos compreendidos, compreendemos quem nós somos, uns aos outros. Essa dinâmica uns dos outros em Jesus Cristo precisa funcionar. Então, a verdadeira maturidade precisa ser revelada nisso. É isso que buscamos. Crescer, amadurecer nos relacionamentos. Então, a igreja é uma família. Que Deus te abençoe. Bom, até a próxima aula.